Você entra no quarto e esquece o que ia fazer. Vai ao mercado e não lembra o que precisava comprar. Começa uma frase e perde o fio da meada. Muita gente chama isso de coisa da idade, mas a verdade é brutal. Isso pode ser um sinal claro de deficiência de vitamina B12. E a pior parte, isso está se tornando cada vez mais comum em pessoas acima de 60 anos. O cérebro começa a apagar memórias como se fosse um computador cheio de falhas. Você sente que está perdendo o controle e que a sua autonomia está escorrendo pelas mãos. Mas existe uma saída, uma solução simples, natural e barata que pode ser feita em casa e que pode parar essa degradação antes que seja tarde demais. Neste vídeo, você vai entender como proteger sua mente e por que uma colher por dia dessa fórmula pode ser o que separa lucidez e dependência. O nutriente que protege seu cérebro contra o esquecimento. A perda de memória não começa de uma vez. Ela vem de mansinho. Você esquece onde deixou as chaves. Depois, esquece o nome de alguém. Mais adiante, se perde no meio da própria frase. Muita gente chama isso de coisas da idade, mas não é. É um alerta do corpo, um sinal de deficiência silenciosa que, se ignorada, pode se transformar em algo muito pior. E o principal culpado dessa degradação mental pode estar na falta de um único nutriente essencial para o funcionamento do cérebro, a vitamina B12. Por que a B12 é tão crucial para o seu cérebro? A vitamina B12 participa da formação das bainhas de mielina, uma camada que protege os seus neurônios e permite que os sinais cerebrais sejam transmitidos com clareza e velocidade. Pense nela como o fio isolante dos seus pensamentos. Sem a B12, os fios começam a ficar expostos. Os sinais se perdem. A memória falha. A mente escurece. Quando essa deficiência se instala no corpo, ela pode imitar doenças neurológicas graves, como demência, Alzheimer e até mesmo depressão profunda. O mais assustador, ela é extremamente comum em pessoas acima dos 60 anos. Por que a deficiência se torna tão comum com a idade? Com o passar dos anos, o corpo passa a produzir menos ácido clorídrico no estômago, um componente essencial para absorver a vitamina B12 dos alimentos. Além disso, muitos idosos tomam medicamentos como omeprazol, metformina ou outros remédios contínuos que interferem diretamente na absorção da B12. O resultado? Mesmo comendo bem, o corpo não consegue aproveitar esse nutriente. A deficiência vai se acumulando de forma silenciosa e progressiva. E o mais perigoso, quando os sintomas aparecem, o dano já começou. Sintomas que seu cérebro dá quando falta B12. Se você tem mais de 60 anos, preste atenção a estes sinais: sensação de formigamento nos pés ou mãos, falta de equilíbrio e quedas frequentes, confusão mental ou dificuldade de concentração, esquecimento recorrente, mudanças bruscas de humor ou apatia, palidez ou fraqueza sem motivo aparente, língua lisa ou ardente. Esses sintomas não são normais. Eles são sinais de alerta de que o cérebro está sofrendo, de que os neurônios estão sendo atacados e de que a sua autonomia pode estar em risco, porque a reposição natural faz toda a diferença. Enquanto muitas pessoas recorrem a suplementos caros ou injeções sintéticas, existe uma alternativa natural, acessível e segura, que pode ser feita com ingredientes simples em casa: a B12 caseira. Essa forma de vitamina, quando feita da forma correta, pode ser absorvida diretamente pelas mucosas da boca ou do intestino, bypassando os bloqueios de absorção comuns nos idosos. Ela fortalece o sistema nervoso, ajuda na regeneração das conexões cerebrais e, principalmente, traz de volta a clareza mental e a memória. A memória é o que nos conecta à vida, é o que nos permite lembrar do nome dos netos, das histórias vividas, das receitas da infância, é o que nos permite manter a dignidade, a liberdade e a identidade. Perder isso é perder a si mesmo. Mas isso pode ser evitado. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa fase da vida, olhe com atenção para os sinais. Não espere esquecer de si mesmo para começar a agir. A vitamina B12 pode parecer simples, mas para o cérebro,
ela é essencial. E com a receita natural correta, tomada todos os dias, você pode parar esse declínio e preservar aquilo que é mais precioso, sua lucidez. Por que a falta de B12 está ligada à perda de memória em idosos? A perda de memória em idosos não é uma sentença natural do envelhecimento. Ela tem causas, ela tem gatilhos, e uma das causas mais ignoradas, mas potencialmente reversível, é a deficiência de vitamina B12. Esse nutriente é essencial para o funcionamento do cérebro, mas com o passar dos anos, o corpo simplesmente deixa de absorvê-lo da forma correta. E quando a B12 começa a faltar, o cérebro começa a falhar. O papel vital da B12 na mente e nos nervos. A vitamina B12 é necessária para a formação da mielina, a capa que protege os neurônios, a produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e acetilcolina, a regeneração do sistema nervoso central, o bom funcionamento da memória, foco e raciocínio. Sem ela, os neurônios começam a se deteriorar, as conexões cerebrais se enfraquecem, os impulsos elétricos ficam lentos e falhos, e aos poucos, os sinais clássicos aparecem: esquecimento, confusão, perda cognitiva. Por que os idosos perdem a capacidade de absorver B12? Mesmo que uma pessoa coma alimentos ricos em B12, como carnes, ovos ou laticínios, e sua absorção depende de uma série de mecanismos internos: produção suficiente de ácido estomacal, liberação do fator intrínseco pelo estômago, boa função do intestino delgado. Com a idade, todos esses fatores se deterioram. Além disso, remédios comuns como omeprazol e outros antiácidos, metformina, usada no diabetes, diuréticos e medicamentos para a pressão alta, interferem diretamente na absorção da vitamina B12. Ou seja, mesmo que o idoso esteja comendo bem, o corpo pode estar absorvendo quase nada. Estudos confirmam a ligação entre B12 e demência. Diversos estudos científicos mostram que idosos com deficiência de B12 apresentam atrofia cerebral, perda acelerada de memória e aumento no risco de demência e Alzheimer. Um estudo publicado no Journal of Neurology demonstrou que níveis baixos de B12 estavam diretamente ligados a dificuldade de lembrar nomes e eventos, raciocínio lento, apatia, redução do volume cerebral no hipocampo, área da memória. Outro estudo, da Oxford University, mostrou que a reposição de B12 e outras vitaminas do complexo B pode reduzir pela metade a perda de massa cerebral em idosos com declínio cognitivo leve. É uma vitamina, mas, para o cérebro, é como um combustível. Os sinais de alerta de deficiência de B12. Muitos idosos não sabem que estão com deficiência, porque os sintomas são vagos e confundidos com o envelhecer normal. Alguns sinais incluem esquecimentos frequentes, falta de foco e concentração, sensação de cabeça vazia ou nevoeiro mental, formigamentos nas mãos ou pés, irritabilidade ou mudanças de humor sem motivo, cansaço constante, mesmo após dormir bem. Se você tem mais de 60 anos e apresenta 2 ou mais desses sintomas, existe uma chance real de estar sofrendo com deficiência de B12. O perigo de deixar isso evoluir, o maior erro é ignorar, achar que é só da idade, porque quanto mais tempo o cérebro fica sem B12, mais neurônios são perdidos. E, em certos casos, os danos se tornam irreversíveis. É como uma planta que vai murchando por falta de água. Quando percebe, já secou. Mas há uma boa notícia: a deficiência de B12 é fácil de corrigir. E quando feita a tempo, a memória volta, o foco volta, a vida volta. A perda de memória não precisa ser aceita como um castigo da velhice. Na maioria das vezes, ela é um pedido de socorro do cérebro. E a vitamina B12 pode ser o primeiro passo para atender esse chamado. Se você, ou alguém da sua família, já passou dos 60, leve isso a sério. Uma dose certa desse nutriente pode significar mais memória, mais clareza, mais vida, mais tempo com quem você ama, sem esquecer de quem você é.
Como fazer uma versão caseira, natural e muito barata dessa vitamina A? A vitamina B12 é essencial para a saúde do cérebro, dos nervos e da memória. Mas o que poucos sabem é que existem maneiras práticas, naturais e extremamente acessíveis de obter essa vitamina fora dos métodos tradicionais, especialmente para quem está acima dos 60 anos e já tem dificuldade de absorção pelo estômago. A suplementação industrial pode funcionar, sim, mas nem todo mundo confia em cápsulas. E nem todos os suplementos possuem boa biodisponibilidade. Por isso, aprender a montar uma alternativa natural e caseira, com foco em absorção real e custo muito baixo, pode ser o divisor de águas na saúde de muitos idosos. 1. A base da vitamina. Fontes naturais ricas em B12. Ao contrário de muitas vitaminas, a B12 não é produzida por plantas. Ela é sintetizada por bactérias. Por isso, suas maiores fontes são de origem animal. Para quem consome alimentos de origem animal, é possível usar 3 ingredientes altamente acessíveis. Fígado de galinha ou de boi. Contém altíssimas concentrações de B12. Ovo cozido, gema especialmente. Também contém B12 em boa quantidade. Levedo de cerveja fortificado. Apesar de não conter B12 naturalmente, muitas marcas adicionam a vitamina. Receita funcional caseira. Patê de B12 natural. Uma forma simples, eficaz e de altíssima absorção é preparar um patê funcional rico em B12. Ingredientes: 1 pedaço de fígado de galinha ou de boi, bem cozido, 1 gema de ovo. Cozida 1 colher, sopa, de levedo de cerveja fortificado com B12, suco de meio limão, ajuda na absorção. 1 colher, chá, de cúrcuma, anti-inflamatório cerebral. Azeite extra virgem a gosto. Alho e sal a gosto. Modo de preparo: cozinhe o fígado até ficar bem passado e macio. Cozinhe o ovo, retire a gema. Em um processador ou liquidificador, misture o fígado, a gema, o levedo, o suco de limão e os temperos. Bata até formar um creme pastoso. Armazene em pote de vidro na geladeira por até 4 dias. Como usar: 1 colher de sopa por dia, no café da manhã, sobre torradas, bolacha de arroz ou até puro. Pode também ser congelado em porções e consumido diariamente. Esse preparo, além de altamente nutritivo, oferece uma forma biodisponível de B12, ou seja, seu corpo absorve de verdade. É ideal para quem sofre com baixa acidez estomacal, uso de medicamentos ou problemas intestinais. 2. Alternativa para quem não consome carne. Se você é vegetariano ou tem dificuldade com o consumo de vísceras, uma alternativa viável é combinar levedo de cerveja fortificado, verificar no rótulo, algas como nori ou espirulina. Atenção, nem todas têm B12 ativa, usar com orientação. Fermentados caseiros, como chucrute natural, para estimular a flora intestinal, que pode auxiliar na absorção da B12. Essa combinação não substitui totalmente a B12 animal, mas pode complementar a alimentação e reduzir o risco de deficiência leve a moderada. 3. Dicas para potencializar a absorção. Mesmo com a ingestão correta, se o intestino ou o estômago não estiverem saudáveis, a absorção pode ser mínima. Por isso, evite tomar café imediatamente após consumir a B12, pois pode prejudicar a assimilação. Reduza o uso contínuo de antiácidos e inibidores de bomba. Omeprazol, pantoprazol. Adicione probióticos naturais à sua rotina, como iogurte, kefir, kombucha ou picles caseiros. Mantenha bons níveis de ácido fólico e B6, que atuam em conjunto com a B12 no cérebro. Você não precisa gastar caro. Não precisa viver esquecendo nomes, datas, conversas. Seu cérebro só precisa de combustível certo, e a B12 é parte central disso. Os sinais ocultos de deficiência que você precisa conhecer: você pode estar sofrendo com sintomas silenciosos, recorrentes, até debilitantes. E o mais grave, sem saber que tudo pode estar ligado à deficiência de uma única vitamina essencial para o funcionamento do seu cérebro, seus nervos e sua memória. Estamos falando da vitamina B12. O problema é que a carência de B12
não se manifesta de forma óbvia no início, e quando os sintomas aparecem, muita gente os confunde com coisas da idade, estresse, cansaço ou até doenças neurológicas mais graves. Mas a verdade é esta: deficiência de B12 pode destruir lentamente sua saúde física e mental. E aqui você vai entender os sinais ocultos que o corpo dá, e quase ninguém percebe a tempo. 1. Formigamentos constantes nas mãos e pés. Esse é um dos sintomas mais típicos e ignorados da deficiência de B12. Você sente choques nas pontas dos dedos, sensação de dormência nos pés ao caminhar, ou aquela agulhadinha que vem do nada. Isso não é má circulação. É o seu sistema nervoso periférico falhando, porque a B12 é responsável por manter a integridade das bainhas de mielina, que envolvem e protegem seus nervos. Sem essa vitamina, os nervos começam a falhar, gerando essas sensações estranhas que muitas vezes os médicos tratam com analgésicos ou antidepressivos, sem resolver o problema real. 2. Perda de memória e lapsos frequentes. Sabe aquele momento em que você esquece onde colocou a chave, ou o nome de alguém que conhece há anos, ou entra num cômodo e não lembra o que ia fazer? Pode parecer normal com a idade, mas se isso está acontecendo com mais frequência do que o normal, preste atenção. A vitamina B12 é essencial para a formação dos neurotransmissores que atuam na memória e na concentração, e quando ela está em falta, o cérebro simplesmente não consegue funcionar bem. Estudos mostram que até 35% dos idosos com sintomas de demência leve tinham, na verdade, deficiência de B12 e voltaram ao normal após a reposição. 3. Cansaço persistente e fraqueza inexplicável. Mesmo dormindo bem, você acorda cansado, se sente esgotado no meio da tarde, desanima com facilidade? A B12 atua diretamente na formação das células vermelhas do sangue. Quando está em falta, ocorre uma espécie de anemia oculta. O corpo tem menos oxigênio circulando, e você sente mais fadiga, dores musculares e até dificuldade de subir escadas ou caminhar. Muitos idosos vivem anos com esse cansaço sem causa aparente, e tudo por falta de um nutriente simples de corrigir. 4. Mudanças de humor, irritabilidade ou tristeza sem motivo. Alterações de humor constantes também são sinais ignorados. A falta de B12 afeta a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, energia e motivação. Sem eles, é comum sentir irritabilidade, sensação de vazio, tristeza inexplicável, falta de ânimo para atividades simples. É um ciclo perigoso. Você se sente mal, perde o apetite, come mal, e a deficiência se agrava. 5. Palidez na pele e língua dolorida. A pele pálida e opaca pode parecer um detalhe, mas é um sinal de que o corpo está produzindo menos glóbulos vermelhos, um reflexo direto da deficiência de B12. Outro sinal típico é a língua avermelhada, inchada e dolorida, com sensação de queimação ou perda de papilas gustativas. Esses sinais físicos são visíveis, mas raramente conectados com a B12 em consultórios convencionais. 6. Visão embaçada ou sensibilidade à luz. Esse é um sintoma menos comum, mas importante. A deficiência severa de B12 pode afetar o nervo óptico, gerando alterações visuais, visão turva, manchas na visão e até fotofobia, intolerância à luz forte. Se sua visão está piorando de forma rápida, mesmo com óculos atualizados, investigue a B12. 7. Falta de equilíbrio ou tropeços frequentes. Um dos efeitos mais perigosos da deficiência de B12 é a afetação do cerebelo e do sistema vestibular, responsáveis pelo equilíbrio e orientação do corpo. Idosos com níveis baixos tendem a tropeçar com frequência, sentir tonturas ao se levantar, ter marcha instável, como se o corpo estivesse desregulado. Isso aumenta drasticamente o risco de quedas, que são uma das maiores causas de morte em pessoas acima de 65 anos. Por que isso acontece mais em idosos? Com o passar dos anos, o corpo reduz naturalmente a produção de ácido gástrico,
necessário para absorver a B12 dos alimentos. Além disso, medicamentos como omeprazol, metformina e diuréticos agravam essa deficiência. O resultado, mesmo quem se alimenta bem, pode estar gravemente deficiente e nem perceber. O que fazer agora? Se você identificou 2 ou mais sinais listados aqui, o próximo passo é investigar com um exame de sangue. B12 sérica plus homocisteína plus ácido metilmalônico. Considerar uma reposição natural ou suplementar sob orientação. Acompanhar os sintomas com atenção nas próximas semanas. E como adicionar essa solução simples à sua rotina diária? Entender a importância da vitamina B12 para o seu cérebro, memória e energia é só o começo. O passo mais importante agora é aprender como colocar essa solução em prática, todos os dias, de forma natural, barata e fácil. Se você tem mais de 60 anos, está em risco aumentado de deficiência, e se já percebe sinais como esquecimento, formigamento, fraqueza ou cansaço, o corpo está pedindo socorro. Mas a boa notícia é, você pode começar a resolver isso ainda hoje, com uma solução acessível, caseira e segura, que pode ser incorporada à sua rotina sem esforço. Aqui está o passo a passo. 1. Entenda qual tipo de B12 realmente funciona. Existem vários tipos de vitamina B12 disponíveis, mas nem todas são bem absorvidas, principalmente em pessoas com mais idade. As formas mais recomendadas são metilcobalamina, forma ativa e biodisponível; hidroxocobalamina, ótima para uso prolongado; cianocobalamina, comum, mas menos eficaz e precisa ser convertida pelo corpo. Para uma solução natural e eficaz, o ideal é buscar fontes de metilcobalamina, tanto por alimentação quanto em preparações naturais ou suplementos confiáveis. 2. Alimentos ricos em B12 e como usá-los corretamente. A vitamina B12 está presente apenas em alimentos de origem animal, como fígado de boi e galinha sardinha, atum, ovo, principalmente a gema, leite e derivados. Mas atenção! A B12 dos alimentos precisa de uma substância chamada fator intrínseco, produzida pelo estômago, para ser absorvida. E com o envelhecimento, essa produção diminui drasticamente. Ou seja, mesmo comendo bem, muitos idosos não conseguem absorver a B12 suficiente apenas da dieta. Por isso, é aí que entra a solução prática. 3. Receita de B12 caseira com levedura nutricional. A levedura nutricional fortificada é uma das formas naturais mais eficientes, seguras e baratas de obter B12 na forma ativa. Ela é um pó dourado com sabor levemente amanteigado e rico em metilcobalamina, quando fortificada, além de conter proteínas, zinco e outros nutrientes essenciais para o cérebro. Receita simples. Ingredientes: 1 colher de sopa de levedura nutricional fortificada, encontrada em lojas de produtos naturais. Pode ser misturada com mingau de aveia, sopa, arroz integral, batata doce cozida, iogurte natural, de manhã ou à noite. Modo de uso: 1 colher de sopa por dia é o suficiente para fornecer a dose diária recomendada de B12. Misture nos alimentos depois de prontos, não cozinhar, para preservar os nutrientes. Importante: verifique no rótulo se está fortificada com B12, metilcobalamina. 4. A mistura da memória com café ou leite vegetal. Se preferir algo ainda mais prático no café da manhã, experimente essa mistura simples com café ou leite vegetal. Receita: ingredientes: 1 colher sopa de levedura nutricional fortificada, 1 pitada de cúrcuma, ajuda na neuroproteção, 1 pitada de pimenta do reino, ativa a cúrcuma, 1 colher chá de óleo de coco ou azeite extra virgem, melhora a absorção, 1 xícara de café coado ou leite vegetal quente, sem açúcar. Modo de preparo: misture tudo no café ou leite morno. Tome de manhã, preferencialmente com alguma fonte de gordura boa. Essa combinação ajuda a potencializar a absorção da B12, estimula o cérebro e ainda fornece propriedades anti-inflamatórias.